Olá, estamos chegando mais uma vez com o nosso programa Santiago Entrevista. Hoje fazendo um programa especial, vamos estar falando aqui para Sete Lagoas, pela TV Sete Lagoas, canal 8, nosso aplicativo, também o nosso site. E estamos também com esse programa hoje pela TV Com BR, já que um momento especial que aconteceu as manifestações aí no dia 7 de setembro. Vamos tratar desse tema aqui hoje. Estou recebendo aqui Marília Couto, ela que é especialista no direito, e a gente vai falar um pouquinho sobre esse tema, lembrando que o nosso programa sempre tem o apoio da 5bits. Acesse www.5bits.com.br. Você que precisa fazer o seu site, o seu e-commerce, você que precisa de uma rede social ativa, é só procurar o pessoal da 5bits. Nós estamos na TV Com BR pelo canal 28 da Sky, também da Oi TV, e estamos aqui em Sete Lagoas, nossa querida TV Sete Lagoas, sempre firme e forte. Esse programa ele vai estar em horários diferentes, Estaremos hoje aqui na TV Com BR, em caráter especial. Estaremos também em outro horário na TV Sete Lagoas e estaremos disponível para você também no nosso canal do YouTube, YouTube/TV Sete Lagoas, para você que estiver acompanhando a gente pelo YouTube, não deixe também de viralizar esse programa para os seus amigos, para os seus colegas. Marília, é um prazer muito grande estar recebendo você. Ela esteve aqui recentemente trazendo os alunos lá da UNA, da turma lá de Direito. E hoje está aqui porque eu fiz um convite para ela, já que ela entende muito de direito principalmente constitucional, e nós tivemos aí uma grande batalha no 7 de setembro que se está, como se diz, se deslanchando de uma forma inevitável aí, que a gente nem imaginava que acontecesse, mas a gente não quer deixar de falar, sobre o acontecimento, o fato em si, porque na verdade nós tivemos aí um 7 de setembro com a população inteira. Eu abraço aqui a todo brasileiro que foi para a rua com esse espírito, de querer um país melhor, de querer uma liberdade maior, de querer com que o nosso país possa evoluir, porque a gente está aí num momento de crise, a gente realmente tem muito tempo que não chegava no topo da crise como chegamos, mas assim, as falas do presidente do 7 de setembro realmente provocou aí, todo o sistema, não só o sistema político, o sistema financeiro, internacional. E é por isso que eu convidei uma pessoa tão competente para falar sobre isso. Prazer estar recebendo você, querida. Boa noite, boa tarde ainda. Boa noite, porque o programa roda exatamente. Horários, Santiago, obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui e retornar aqui à TV Sete Lagoas, e especialmente para falar uma questão tão importante, tão delicada e tão importante ao mesmo tempo. No momento que a gente vive tão delicado, de tantas mentiras, fake news e informações rasas e rápidas, disseminar o conhecimento é muito importante. Parabéns por abrir esse espaço de fala aqui. A gente, inclusive, está recebendo um número enorme, eu acho que assim, exorbitante, de informação nesse exato momento, porque o acontecimento do 7 de setembro, principalmente hoje, reverberou de forma muito forte, e inclusive a gente está vivendo um momento de várias pessoas estar passando por um momento difícil, aquela pessoa principalmente que hoje está decepcionada, a gente quer abraçar essas pessoas aqui e justamente dar uma palavra para elas, principalmente com relação ao direito, porque a gente não pode também ficar na confusão, Eu acho que se criou, de certa forma, também uma confusão com algumas pessoas, e eu acho que você, nada melhor do que ninguém, pode nos ajudar a elucidar algumas coisas. Marília, vamos partir do princípio para a gente esclarecer com relação à manifestação, A manifestação realmente é um direito, mas ela também tem limites, Excelente pergunta, Santiago. E você falou que você quer acolher essas pessoas que estão confusas, às vezes um pouco decepcionadas, em ter participado da manifestação. Talvez o que eu tenha para falar aqui para elas, nesse primeiro momento, não vá agradá-las.
Então eu peço para quem estiver nos ouvindo, a primeira coisa quando se fala de política, eu peço que as pessoas elas se desarmem, tá? O pior vírus hoje que eu falo que adoece a nação não é o vírus da Covid, é o vírus da polarização política. E ele traz consequências graves em relações à sociedade, em relação a nós cidadãos. E eu falo que ele é um vírus porque o primeiro sintoma que ele desenvolve nas pessoas é a cegueira, né? Então, para a gente fazer uma análise política imparcial, apartidária, né, é necessário que a gente saiba como que funciona, como que é a estrutura política e jurídica de um Estado, como o nosso, o Brasil. Né? Então, é preciso primeiro que se entenda, que se compreenda, que se tenha conhecimento do funcionamento da estrutura política e jurídica de um país, de um Estado democrático como o nosso, para depois, então, para que a gente possa tirar as nossas conclusões, nos posicionarmos politicamente, ideologicamente, porque é exatamente o que isso falou, nós temos nós somos um país plural. Um dos nossos fundamentos aqui da República Federativa do Brasil é o pluralismo político. O pluralismo político é essa pluralidade de ideologias, não só de partidos, não necessariamente partidos políticos, mas a pluralidade de ideologias partidárias, né? E a democracia é exatamente isso, você não precisa concordar, né, com a opinião do seu colega, mas você precisa respeitar. Né? De certo fato, entre aspas, não estava tendo também, né? Não está tendo tanto, né? Para a gente chegar, né, nas manifestações do dia 7 de setembro, é preciso que as pessoas compreendam que a estrutura do nosso país, para que ele seja realmente um Estado democrático de direito, o que é um Estado democrático de direito? É um Estado, né, um país, uma nação democrático porque o povo participa, né, da elaboração das leis, né, e participa como? Através da escolha dos seus representantes, né, não só da elaboração das leis, mas também da gestão administrativa do país. Democrático quer dizer que é do povo, né? Mas seria impossível se todos nós fôssemos, né, como se fazia na Grécia Antiga, e a praça pública e a gente determinar, né, o destino e as políticas públicas a serem adotadas. Né? O nosso país é um país de dimensões continentais, a nossa população, né, ela é gigantesca, então a forma que isso se dá é através da democracia representativa, onde nós escolhemos os nossos representantes, né, para que eles ajam, né, em favor dos nossos interesses. E é isso que nós temos lá na Presidência da República, é isso que nós temos lá no Congresso Nacional, né? Ninguém caiu ali de forma autoritária, né? Todo mundo está ali porque foi eleito democraticamente, porque foi eleito, né, para que exerça essa representatividade. E da mesma forma o Poder Judiciário, tem muita gente que não compreende, poxa, mas os ministros, né, nós não escolhemos, escolheram, quem indica é o presidente da República, e quem autoriza, quem vai lá e sabatina, né, e ratifica essa escolha é o Senado Federal. Então, essa escolha também é fruto, né, de uma vontade política do povo. Pois é, eu não vou nem me ater muito à questão do voto, porque a questão do voto auditável, né, o próprio ministro... O voto já é auditável. O próprio ministro deixou muito claro que os nossos últimos, se não me engano, 5 presidentes foram eleitos pelo sistema que nós temos, inclusive o atual foi eleito, né, e não tem provas nenhuma que a eleição ela possa ter algum tipo de corrupção, né? Não uma existe. das pautas era volta, né, desse voto editável aí, e isso aí eu nem vou falar, porque isso aí seria um outro programa. Seria assunto para um outro programa, mas já está enterrado também. Tá enterrado, é uma cortina de fumaça que o vento já veio e já carregou então, também. Então, esse é um ponto que eu acho que já não precisamos mais perder tempo com ele. Então, vamos voltar às manifestações do dia 7. Pois é, mas aí outra questão básica, que era uma solicitação que eu observei, era que eles queriam... um impeachment, né, do STF, ou no todo, ou então pelo menos de algumas pessoas, né?
Isso seria possível ou isso foi uma fantasia na cabeça dessas pessoas que criaram esse movimento? Vamos voltar então ao movimento do dia 7 de setembro. Você começou a falar sobre o direito de manifestação. Nós temos vários, o artigo 5º da Constituição, o título 2 da Constituição, onde está o artigo 5º, são várias as liberdades, né, que foram duramente conquistadas, né, fruto de uma evolução, né, do indivíduo, do cidadão, do direito. Estão todos lá garantidos pela Constituição. A Constituição garante o exercício desses direitos. É importante, Santiago, que as pessoas saibam que os direitos, eles não são absolutos, né? Eles não são absolutos. O meu direito, ele se limita aonde começa do outro. Então, é até assim, um exemplo bem claro em relação, as pessoas defendem muito, né, o porte, a posse de armas, né? Eu falo que a partir do momento que o meu vizinho, né, puder sair armado, né, dos dentes até os pés pela rua, ele já agrediu a minha liberdade, porque eu já vou ter medo de sair na rua, né? Então, assim, um exemplo bem simples e bem tosco, para que as pessoas entendam que os direitos, eles existem, as liberdades, elas existem, mas elas não são absolutas, né? Então, o meu direito de ir e vir, né, de locomoção, ele está garantido pela Constituição? Está, né? Mas eu não posso chegar aqui na sua casa e entrar sem ser anunciado, sem ser recebido, sem ser autorizado por você. Existem limitações. Inclusive, na parte que se toca às manifestações, você fazer barreiras, você incitar a invasão de alguns espaços, tudo isso aí, no caso aí, é proibido. O descumprimento, né? Se nós estamos vivendo uma pandemia, então, e se existe uma limitação de que eu circule pelas ruas sem máscara, é uma limitação legítima, né, ao meu direito de ir e vir. As pessoas têm que entender dessa forma. Existe uma limitação nos exercícios das liberdades. E isso é imprescindível para que a gente viva em sociedade. E aí, nesse sentido, a reclamação de algumas pessoas presas, que no caso estão dizendo presos políticos, né? A prisão, então, ela, na verdade, ela é correta. Todas as prisões, né, nós temos vários remédios, a gente chama de remédios constitucionais para o caso de prisões ilegais, né? A lei, a mesma que autoriza a prisão, ela também traz remédios, ela também traz ações e recursos para que essa pessoa seja colocada em liberdade, caso essa ordem de prisão seja ilegal ou abusiva, né? Existem comandos normativos, leis, né, e recursos, né, corretos, pela via correta, pela competência correta, né, de serem utilizados para que, caso a sua liberdade de locomoção, seu direito de ir e vir, né, ele de forma ilegal ou abusiva, né, esteja sendo violado, para que você seja colocado em liberdade. A justiça, ela existe exatamente para isso, para garantir a eficácia da lei, né, seja para prender ou seja para soltar, né. As pessoas, Santiago, principalmente nesse momento de polarização e de desinformação e falta de conhecimento, elas se tomam, né, por arroubos políticos, por paixões, né? E aqui eu não quero falar nem paixões de direita ou de esquerda, porque elas são muito semelhantes, né? Aquele que tem o ídolo na política é igual àquele que tem o mito na política. Eles são muito parecidos quando eles defendem, né, os seus políticos de estimação, né? A gente pode perceber que o discurso é o mesmo, né? Desarrazoado, fora da lei, apaixonado, né? E nessa hora a lei, ela não tem paixão, né? Pois é, Marília, a lei ela não tem paixão, ela é técnica. Vamos colocar no lugar da pessoa que foi para a passeata, pensando assim, ó, eu estou indo para a passeata porque eu não aguento mais ver os ministros do STF tomando decisões que são contrárias, né? Mas elas não são contrárias à lei. Ao que está sendo falado naquela corrente, certo?
naquela corrente que ele acha que é verdadeira, que ele acha que é para ele. Você tem uma pessoa falando assim, não, nós estamos fazendo porque nós defendemos a família. E aí? Vamos lá, Santiago, vamos lá. O Poder Judiciário... Eu estou te provocando justamente para fazer o nosso telespectador refletir... O Poder Judiciário, ele é técnico. Em que ele está acreditando, em que ele está seguindo. Exatamente, o Poder Judiciário é técnico. Né? As pessoas elas não entenderam ainda que nós vivemos num espaço democrático, e democracia não é apenas ir lá e escolher o seu governante, não é escolher o seu governante, né? Muitas vezes falar, eu vivo num estado democrático de direito, numa democracia, porque eu escolho os meus representantes através do voto. Isso é só o primeiro passo no exercício da democracia. Né? Porque viver em um Estado democrático de direito e viver uma democracia na plenitude não é apenas escolher os seus governantes, mas fiscalizar os seus governantes. A escolha é só o primeiro passo. A partir daí você, e respeitar normas, como obrigação de todo cidadão, é fiscalizar o seu governante. E aqui o que a gente vê no Brasil é uma idolatria, né? Ao invés de defender a lei, de defender a Constituição, que é aquela que garante os nossos direitos em face de qualquer arbitrariedade, seja ela de esquerda ou de direita, a pessoa, o cidadão, ele se atém a uma figura pública, a um político, e não à ordem constitucional, e não a lei que é garantidora dos direitos dele. O direito de livre manifestação, vamos voltar nos acontecimentos de 7 de setembro, para a gente, né, não abstrair, o direito de manifestação é um direito legítimo garantido na Constituição, correto? Da mesma forma, né, no mesmo artigo, inclusive, só que em incisos diferentes, né, tá lá na Constituição falando que atacar, né, as instituições democráticas é crime inafiançável e imprescritível. Tá? E o ataque pode ser de várias formas, né? O ataque, ele foi explícito, né? A ameaça, né? Não precisa nem o ataque acontecer, a simples ameaça às instituições, ao funcionamento das instituições, já configura o atentado às instituições, a própria ameaça já configura atentado às instituições. Então, peraí, só para a gente finalizar aqui. É importante que as pessoas saibam que a Constituição, ela traz lá como um dos fundamentos. Quando eu falo fundamentos, eu estou falando pilares, estrutura, base. A base de uma casa, a base de um prédio, né? A parte mais importante de uma casa, de uma obra, de um prédio, não é a estrutura? Então, a Constituição, ela traz também os fundamentos, a base, o que alicerça o nosso Estado, tá? E todo Estado democrático de direito é reconhecido no mundo, tá? Tem como fundamento a tripartição dos poderes, essa estrutura, a tripartição dos poderes. O que é a tripartição dos poderes? É a existência do poder legislativo, executivo e judiciário, todos independentes e harmônicos. A independência, né, é que cada um possui funções típicas. O legislativo legisla, o executivo executa, o judiciário aplica a lei aos litígios e aos casos concretos. A harmonia, que são independentes e harmônicos, a harmonia está no controle de um poder sobre o outro. Porque imagina, Santiago, se um poder resolve usurpar o poder dos outros, né? Agir de forma autoritária, arbitrária, se impor, não respeitar as decisões, né? E aí então essa harmonia vem também dessa possibilidade de que a gente chama no direito de freios e contrapesos. É uma teoria americana, check and balance, na verdade, de um poder sobre o outro, para que não haja essa usurpação, tá? Essa questão, e aí você me pergunta, por que as pessoas foram para as ruas manifestar contra as decisões do judiciário? Eu pergunto para você, Santiago, essas pessoas, elas leram os processos? Elas já leram a Constituição? Elas sabem qual é a competência, qual é a legitimidade? Outra coisa, elas sabem quem foi, se foi a Procuradoria-Geral da República, o órgão do Ministério Público que pediu essas prisões, que abriram essas investigações? Se esses ministros, eles agiram porque eles foram provocados? Não, Santiago, ninguém quer saber.
todo mundo sabe, é a conversa do WhatsApp, é a informação do WhatsApp. A internet... Tem uma frase que eu acho ela assim, que foi muito usada por alguns deputados, senadores, para que levasse essas pessoas para as ruas, que eles usaram a frase, o poder emana do povo. Então, quer dizer, se o próprio presidente falou isso, né? E na manifestação, não sei se você viu, que eles gritaram assim, eu autorizo, eu autorizo. E aí eu achei isso assim, gente, isso banalizou tudo, porque pegaram as pessoas e colocaram elas num tipo assim, como se fosse numa anarquia. Numa anarquia, como se fosse um país sem lei. Né? E o poder ele emana do povo, está no parágrafo único do artigo 1º da Constituição, e está escrito dessa forma: todo poder emana do povo, que o exercerá através de representantes ou diretamente nos termos desta Constituição. Nós temos regras, Santiago, nós temos regras, a gente não tem regra dentro de casa. Às vezes as pessoas chegam lá, meus alunos chegam lá no primeiro período, eu estou fazendo direito, né? Mas o que é fazer direito? Né? O que você vai estudar? O que você vai ter acesso? Né? Você vai compreender as normas, as leis, os regramentos, né? A partir do momento que o homem passou a viver em sociedade, ele precisa de harmonia, de leis, de regramentos, de limites, né? De direitos e deveres. E para enxergar isso numa escala micro, né, é só perceber dentro da nossa casa. Não existem regras de convivência. Eu só costumo dizer que em casa geralmente não é democrático, né? A mãe manda e todo mundo obedece, né? Mas então, essas regras, elas são importantes para que haja vida em sociedade, né? Uma vida harmoniosa, a não ser que você viva isolado numa ilha deserta, né? E não é o caso de nenhum de nós. Então, todo poder emana do povo, que o exerce através de representantes eleitos. Então, nós vivemos numa democracia porque nós escolhemos os nossos representantes, né? E a partir do momento que nós escolhemos os nossos representantes, né, nós temos que acreditar as nossas ações, né, a representatividade, né, o que eles estão fazendo. Então, elegemos o presidente Bolsonaro, está lá eleito, está cumprindo seu mandato. Elegemos lá os deputados e senadores, eles estão lá, né, no Congresso Nacional, agindo por nós, da mesma forma aqui, numa escala municipal, prefeito, Câmara de Vereadores, governador, Assembleia Legislativa. Então, o poder emana do povo, né, que o exerce através de representantes. E aí, quando eu falo representantes, eu estou falando das instituições, né? E quando a gente fala, né, e está sendo sempre veiculado as instituições, o valor das instituições, não pode atacar as instituições, por que não? Porque elas são os pilares da nossa democracia, né? Elas são os pilares. Então, o direito à manifestação do 7 de setembro, ele é legítimo? Ele é, a Constituição garante, né? Todas as pessoas, elas podem se reunir pacificamente, sem armas, em local público, desde que previamente comunicado à autoridade competente. A comunicação não é uma autorização, é mesmo para que a autoridade competente, a polícia, para que ela possa disponibilizar segurança pública para esses manifestantes. É límpido, tá? É claro o direito à liberdade de manifestação. Está garantido na Constituição, desde que observado, né, esses ditames. Qual o problema, né? Qual foi o crime, vamos colocar assim, qual a celeuma, né, dessa manifestação? Porque ela foi uma manifestação antidemocrática. Por que ela foi uma manifestação antidemocrática? Né? Porque o objetivo geral, né, o que a gente viu, o que a gente pôde perceber, né, o que eu pude perceber pelos noticiários, né, e pelos discursos que foram emanados, que foi uma manifestação para atacar o funcionamento das instituições, né, em particular do STF. Né, primeiro você ataca o do STF, depois você ataca o Legislativo. Né? É assim que acontece, né, nos governos autoritários e ditatoriais. Nós temos vários exemplos. Quando um poder não se submete à limitação e os regramentos constitucionais, né, ou ele aniquila os outros poderes, verdade, e aí nós temos uma ditadura. Você pega lá a fala de alguns organizadores do movimento, né,
Você vê que a ideia era uma ruptura, né? Uma ruptura institucional. Que começava pelo STF, depois ia trocando tudo, fechava as casas e trocava tudo. E aí, quer dizer... Uma ruptura institucional, ela não se dá apenas... E aí, eu estou te falando isso porque eu acho que o cidadão que foi para a rua não parou para pensar nisso, né? Que nós estamos num contexto mundial hoje que tudo está interligado. Então, não adianta você achar que nós estamos sozinhos aqui. Aposto que tem muita gente assistindo a gente agora no celular que comprou esse celular que veio da China, né? Então não adianta você xingar os chineses se você está usando um produto que veio da China, né? Nós vendemos uma grande parte da produção brasileira para a China, né? Nós estamos aí com um avanço muito grande, né, da vacinação com os insumos vindos da China. Então, quer dizer, nós estamos num contexto, estou dizendo especificamente da China, porque inclusive até o Bolsonaro elogiou a China essa semana, né? Logo na sexta-feira ele já fez um elogio para a China. Então, assim, a gente está num contexto internacional muito plugado, né? Muito unificado. E aí, nesse sentido, as pessoas tinham que ter pensado nisso também. Santiago, né? O desconhecimento, tá? O desconhecimento da Constituição, o desconhecimento das nossas leis, dessa estrutura política e jurídica que sustenta um Estado democrático de direito, é o que faz com que as pessoas elas acabem repetindo de forma passional, né, dizeres políticos, daquela ideologia que ela se sente representada, né? Estou falando aqui que pode ser de esquerda ou de direita, né? Estou falando aqui que não é uma característica de um grupo ideológico, é comum a todos os grupos ideológicos essa afinidade, né? E essa defesa. O que as pessoas elas ainda não perceberam é que, sem conhecer o funcionamento, uma estrutura de um país e as suas leis e o que rege, na verdade, o que nós... Tecnicamente falando, as pessoas elas foram para a manifestação buscar, clamar por liberdade, né, pedindo o fechamento do órgão que é o único garantidor das liberdades. Das leis. Das leis. Então, assim, quando eu falo que o desconhecimento é um vírus, né, o desconhecimento, a polarização é o vírus que adoece a nação, e ele é mesmo, né, você vê aí o negacionismo em relação ao Covid, a falta de conhecimento técnico e científico, né, nós temos aí pessoas que até hoje não se vacinaram, que se recusam a se vacinar por conta de um negacionismo, de um desconhecimento técnico e científico. Mas você tem um país onde o próprio presidente, no início, não, ele não se vacinou até hoje. Ele não se vacinou até hoje. Vacina, como é que você vai falar que você vai chegar para o cidadão e falar assim, você tem que vacinar? Então, assim, Santiago, postura, essa falta de postura, né, do nosso líder, do executivo hoje, né, que não se porta como um estadista, né, acaba também trazendo mais vulnerabilidade ao governo dele. A manifestação do 7 de setembro, né, foi milhões de pessoas na rua. A gente pode ver mesmo que há uma como que a gente fala? Um clamor, né? Há um clamor, né, mas é necessário que as pessoas, elas precisam saber sobre, né, a legitimidade eu quero fazer um parênteses aí, porque clamor. Esse clamor, ele está, de certo ponto, acontecendo um pouco por causa da falta de informação, né, que você mesmo citou, e também por causa de uma corrente que foi criada e que foi envolvida as pessoas, né? Porque nós sabemos que existe, inclusive, muita fake news, muita... eu acompanhei demais esses dias a forma que foi feita para que as pessoas fossem para a rua no 7 de setembro. As manifestações quase que uma lavagem cerebral nas pessoas para que elas pudessem estar ali presentes naquele momento. As manifestações do 7 de setembro, elas não foram por direitos,
né? O que a gente viu, né, trocando ali as palavras, não foram em busca de políticas públicas, né, tão necessárias, né, tanto econômicas. Nós estamos num período inflacionário extremamente alto, nós estamos com a crise de desemprego muito grande, nós estamos passando por uma crise sanitária, né? Nós não vimos ali nenhum tipo de manifestação contra, por exemplo, o fundo eleitoral, né? Que quase foi aprovado aí no valor de 6 bilhões, né? Que é uma ação do Legislativo. Passagem, então foi um movimento político. Um outro quesito aí que eu coloco que é muito importante lembrar é que grande parte das manifestações e de todo o movimento foi patrocinado. Claro, né? A maioria dos caminhoneiros que pararam não foi um caminhoneiro que tem o seu caminhão apenas, ou 2 caminhões, ou 3 caminhões, foi os donos de empresas que tem vários, né? São os donos de transportadoras ou sindicatos, né? Eu vi pessoas recebendo dinheiro dentro do ônibus, porque, né? Camiseta aí, tem uma camiseta e mais R$100, quer dizer, eu estou aqui, estou desempregado, eu vou ganhar uma camiseta mais R$100, mais alimentação para mim ir lá em Brasília e voltar. Então, assim, foi algo gigantesco feito dentro de um contexto. Mas aí, eu não posso deixar de te perguntar, é o seguinte, a sua avaliação do que tem de direito em termos de correto ou errado, né, que geraria uma punição ou talvez, sei lá, algo mais, sobre a fala do presidente Bolsonaro. Pois é, isso então, para resumir, o direito de manifestação, de reunião, de ir para as ruas, ele é legítimo, tá? Agora, existem limitações, né? O que eu falei? Nós temos liberdades, mas essas liberdades existem limitações. Né? Eu não posso chegar, exercer o meu direito de liberdade, ficar plantado aqui na porta da sua casa, né? Te chamando, às vezes você está até me devendo uma dívida, você tem uma dívida, eu não posso te constranger, gritando, pichando no seu muro, né? Santiago, ladrão, devedor, né? Não posso, existem limitações, né? E uma limitação gravíssima, não é nenhuma limitação, aí já é uma conduta criminosa, tá? Descrita na lei. O ataque às instituições, o ataque antidemocrático às instituições é crime inafiançável e imprescritível. O presidente da República, ele cometeu, além de outros, né, ilícitos, né, o mais grave de todos, só para resumir aqui, que é o ataque às instituições e à ordem democrática. O que só aquele crime ali já dava pano para manga para o impeachment. É um crime de responsabilidade. Ele cometeu um crime de responsabilidade previsto no artigo 85 da Constituição, que enseja o pedido de impeachment. E outra coisa importante, né? Esse é o lado técnico, né? E que ele vai responder com absoluta certeza. Nós já vimos na manifestação do presidente do Senado, na manifestação do presidente da Câmara e também no próprio pronunciamento, né, do Ministério do STF, né? Ele só ainda, né, não está, mais comprometido por conta do Procurador-Geral da República, né, que a gente vê nas suas ações, né, uma conivência muito grande com os atos do presidente da República, com os atos que não deveriam ser praticados pelo presidente da República. Então, o que eu queria pedir para as pessoas é que elas se abstraíssem, né, para que elas se abstraíssem do mito ou do ídolo, né, político, né? Nesse momento de crise institucional, de crise econômica, de crise política, nós temos que nos ater à Constituição, que é ela que nos garante, ela que nos é garantidora dos direitos. Então, sair às ruas em manifestação para atacar as instituições e ainda de forma, você me permite a palavra, mas eu vou falar assim, ignorante de ignorar, de desconhecer a lei, você clamar por liberdade, pedindo o fechamento do órgão que é o único garantidor da sua liberdade, é de um desconhecimento muito grande, né? Então, por isso que eu falei no início aqui da nossa conversa, que o sintoma pior desse vírus que adoece a nação, que é a polarização, é a cegueira, né? Porque são todas pessoas inteligentes e movidas de um sentimento passional e ideológico muito grande.
acabam, né, não enxergando os... Eu até tinha mais assunto, mas eu sei que o nosso prazo aqui é curto, mas eu não posso deixar de falar duas coisas rápidas, que são duas coisas que eu acho que a gente tem que desmistificar, que foi muito julgado na mídia, principalmente na rede social. Criar-se no Brasil a questão de grupos comunistas ou não comunistas, de esquerda, de direita, e também a polarização nas próximas eleições entre Bolsonaro e Lula. Eu quero convocar todas as pessoas para fazer isso, como eu já estou fazendo há vários meses. Não é mais falar sobre polarização e não mais falar sobre terceira via. Gente, falar que as eleições estão abertas, principalmente a partir de agora, as eleições do próximo ano estão abertas. E parar com esse negócio de comunismo. Santiago, a polarização só interessa aos dois grupos políticos, porque tanto, vou usar o nome aqui, tanto Bolsonaro quanto Lula, eles só sobrevivem por causa da polarização, né? Se qualquer um deles chega no segundo turno com o outro com a terceira via, ele perde. A gente não tem dúvida disso, que seja Bolsonaro que chega com a terceira via, ele vai perder, que seja Lula que chega com a terceira via, ele perde. A polarização só interessa aos dois. Por isso que eles alimentam essa polarização política em detrimento nosso, do interesse do povo, né? Então esse povo que foi para a rua, ele tem que, a partir de agora, começar a dizer: não existe dois candidatos. Existe 10, 12, sei lá, 5, 6, não importa. Nós merecemos, o povo brasileiro. Nós precisamos de analisar outros nomes, ver outras pessoas, outros grupos, quem sabe a gente ter a condição de mudar essa história, virar essa página, né? Até porque também nós não queremos, de forma nenhuma, como até o próprio Exército já falou, que nós não queremos voltar, né, a ditadura. A manifestação foi muito boa, porque realmente ela mostrou a força das nossas instituições. E também foi um teste e assim, tá claro, não cabe mais nenhum tipo de retrocesso, não é admitido nenhum tipo de retrocesso mais. Então, nossas instituições, elas estão fortalecidas, né? Tanto o legislativo quanto o judiciário. Foi muito importante, até mesmo essa manifestação para a gente ver como, e isso é muito bom, porque isso mostra que o processo democrático está fortalecido. E os impactos, né? Na verdade, nós vimos hoje ontem, né, um poder executivo isolado, enfraquecido, né, esvaziado, né, porque o próprio mercado, ele não admite mais esse tipo de ataque, esse tipo de irresponsabilidade no governo de um estado, né? Então nós tivemos o dólar, né, bilhões de reais e dólares sendo perdidos na Bolsa de Valores, uma ameaça aí de a China a qualquer momento, né, qualquer acordo que vier a não ser feito com o Brasil, isso impacta diretamente as nossas economias. Qualquer embargo econômico, vindo dos Estados Unidos, vindo da China, não importa, é muito prejudicial. O Brasil já está sendo atacado por conta da falta de política pública ambiental, da falta de responsabilidade na condução do tratamento sanitário em relação ao Covid, e o mercado internacional e o mercado interno financeiro deu a resposta para esse tipo de leviandade cometida no dia 7 de setembro. Eu acho que isso ficou bem claro, né? Então, o poder emana do povo, e emana do povo sim de forma democrática. Então é um Estado democrático de direito, então quer dizer que todos nós, governantes e governados, devemos obedecer às leis. Né? Marília, então, sem obediência às leis, com anarquismo, né, ninguém toma o poder. Ninguém toma nada, né? Só um detalhe aqui, que aí eu vou fazer até com uma brincadeira, porque me assustei demais a hora que eu vi a notícia.
de um personagem que apareceu de uma hora para outra, que ninguém mais ouvia nem falar dele, que era Michel Temer. Michel Temer, além de ex-presidente, é um constitucionalista. Eu não sei se todo mundo sabe. Grande jurista, né? É um constitucionalista, exatamente. Eu tenho várias obras do presidente Michel Temer, é um professor de direito constitucional, é um colega, né? E, na verdade, a intervenção, né, dele ontem foi, a gente chamou até de poder moderador, né, ele veio tentar, né, apaziguar aí os ânimos e tentar um diálogo institucional, né, eu acho que é isso, eu acho que... Contribuiu, né? Tentando, né, porque eu acho que Bolsonaro, ele esticou demais a corda, como ele mesmo disse, ele esticou demais a corda e ele rompeu institucionalmente com os outros poderes. Só que ele rompeu e se viu isolado, sozinho, esvaziado, né, não há que se falar em golpe, né, eu acredito que as Forças Armadas também já sabem, já cumprem, já sabem, né, que elas devem cumprir o papel de defender as instituições e a ordem democrática. Ela não existe, não é para servir a um líder populista autoritário. Então, eu acho que isso tá bem claro, né? E teve essa resposta de mercado, precisava talvez dessa pessoa, né, que conseguisse estabelecer um diálogo. Não sei se o diálogo não foi estabelecido, mas aquela carta, né, o pedido de desculpas, né, foi feito. Eu, sinceramente, não acredito muito nesse pedido de desculpas. Eu acho que foi para amenizar mesmo os prejuízos do mercado econômico. Nós temos aí faltando agora um ano para as eleições e, infelizmente, eu não gostaria nem de dizer isso, mas, infelizmente, a gente vai ver esse cenário de polarização se acirrar no próximo ano. Isso não favorece ninguém, a nenhum de nós do povo, nós trabalhadores, infelizmente não, né? Mas eu acredito muito no acirramento desse cenário, que só vai prejudicar. Nós temos aí a chance, né, de alertar, falar, né, em espaços como esse, por isso que eu agradeço novamente estar aqui, para levar essa reflexão para quem está nos ouvindo em casa, né? O problema maior do Brasil, né, politicamente falando, são porque nós temos líderes populistas autoritários, ora de esquerda, ora de direita, né? Então, o problema do país é exatamente esse, líderes populistas autoritários, tá? E a gente vem aí, né, ora de esquerda, hora de direita. Chegou na hora, né, da gente pensar no interesse comum, no interesse público do povo, que é resguardar os nossos direitos, né, e dessa forma promovermos aí políticas públicas, geração de emprego, uma política econômica mais fortalecida, né, laços econômicos com outros países. Vivemos hoje no mundo globalizado, né? Nossa siderurgia, que é toda exportada daqui de Sete Lagoas, a gente precisa do mercado externo, né? Muito mais do que eles necessitam, né, do nosso mercado. Então, nós temos que ter boas relações, bons diálogos, uma presença institucional séria, responsável. Então, para a gente pensar nisso, para que nas próximas eleições, com fé, né, a gente vai ter aí outros nomes, outras possibilidades surgindo, e que a gente se dispa um pouquinho dessa paixão e dessa polarização, e que a gente possa fazer escolhas melhores, não só no executivo, principalmente no legislativo. Nós vamos ter eleição para a Câmara dos Deputados, para o Senado Federal, né? A Câmara dos Deputados a gente vê uma Câmara dos Deputados há anos aí, venal, né, que se vende, não só, ora por mesadas, por mensalões, ora por cargos e por ministérios. Então, assim, às vezes o que muda é só a moeda que está se pagando, né, mas ela continua se vendendo e os líderes continuam comprando. Então, pensar direitinho na hora da gente depositar nosso voto lá na urna. Esse é o deputado, né? E não só na hora que a gente depositar, né? Mandar aquele e-mail, mandar aquele WhatsApp, né? Você votou contra o fundo eleitoral de 6 bilhões, você está defendendo os meus interesses mesmo? Ou é o interesse
para se manter no poder, né? Cobrar, né? Cobrar. Vamos e lá. tomar cuidado, muito cuidado com a fake news no WhatsApp, no Facebook, no Instagram, na rede social no geral, no seu e-mail. Deixa eu falar, né? eu não paro de falar, mas sou professora. A fake news é outro vírus que adoece a nação. E por que a fake news dá tão certo, Santiago? Porque a gente lê a notícia, ela vai ao encontro daquilo que a gente acha, que a gente gosta, e aí a gente não verifica a veracidade daquela notícia e compartilha. Tomara que a mamãe não escute. Ela é a rainha do compartilhamento do fake news em todos os grupos. E assim eu falo, mamãe, a senhora compartilhou aquela notícia é falsa. A senhora averiguou? Ah, eu não tenho tempo de averiguar nada não. Me responde desse jeito e ainda fala que eu estou desrespeitando ela no grupo, quando eu falo para ela averiguar a veracidade da notícia. Eu falo, mamãe, a senhora é a rainha da fake news, né? Sabe por que a fake news dá certo? Porque a gente compartilha, por isso que ela é um vírus potente. A gente compartilha sem saber a veracidade daquela notícia, né? Porque a gente gostou. Então, os ministros do STF estão prendendo de forma arbitrária. Será mesmo? Será que eles estão prendendo de forma arbitrária? Né? É muita ingenuidade achar que a Suprema Corte de um país não está agindo, né, dentro da lei. Então procura saber, conhecer o processo, quem foi que requereu a prisão. Muitas vezes foi Augusto Aras, o próprio procurador lá, escolhido pelo presidente Bolsonaro. Mas não, eu quero acreditar que os ministros do STF, estão agindo sempre de forma arbitrária, impedindo o presidente de governar, porque aquele presidente é o meu presidente do coração. Né? E uma questão midiática, política que se usa muito, é muito importante vocês se aterem, porque é o seguinte, geralmente se cria o caos, então você vai receber a notícia do caos, que é aquela notícia que vai mexer com sua cabeça. Olha, será que isso vai acontecer mesmo? Será que isso está acontecendo? E você pega e passa para outro, e outro também fica no pânico. Aí daqui a pouquinho, 1, 2, 3 dias, já aparece uma outra amenizando tudo aquilo, falando que aquilo ali vai ser melhorado, alguém vai lutar por aquilo, alguém vai consertar aquilo, alguém vai te defender naquilo. E, na verdade, foi uma pegadinha que você entrou nela, né? Te provocou e depois te pegou. A fake news, exatamente. Né? Isso aí é um sistema mundialmente usado. Mundialmente, a fake news teve um congresso recentemente na Espanha, dizendo que a fake news é a pior arma que ataca a democracia, porque ela acaba com a verdade. Então você vive uma mentira, porque você não sabe mais o que é verdade, o que é mentira, é aquilo que se compartilha, é a mentira, e todo mundo passa a viver na mentira. Então a mentira agride a democracia, né? Então, um congresso recente na Espanha, em que a fake news, que é um fenômeno mundial, é o pior ataque à democracia, porque ela acaba com a verdade. E pelo amor de Deus, gente, poupe as pessoas da sua família. Se você quer fazer isso, faça só você. Não reparta com as pessoas da sua família, porque você está fazendo essa corrente de forma errada. Marília, e ao invés de proteger e defender o seu político de estimação, seja ele de esquerda, seja ele de direita, vamos cobrar, né? Vamos cobrar, né? Políticas públicas eficazes, né? Vamos cobrar boas ações, enfim, vamos pensar no interesse público, né? E não no interesse deles, políticos. Na hora que nós passarmos, né, todos, né, acabar com essa polarização, né, e pensarmos todos enquanto cidadãos, pagadores de impostos, né, e aí não vai ser um contra os outros, vai ser nós contra eles. Com certeza, né? Vamos torcer para que dias melhores possam vir. Muito obrigado. Obrigada, Santiago. Eu te agradeço muito e desejo sucesso para você. Obrigada, eu que agradeço, saindo aqui correndo por causa do horário. Um abraço e até o próximo Santiago Entrevista, então, gente. Tchau.